Em destaque, direto de Brasília, após reunião com o Supremo Tribunal Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal revelou, nesta sexta-feira, detalhes sobre como será o esquema de segurança em Brasília durante os atos de 7 de setembro. Bom, alegando o temor de uma escalada de violência, a Praça dos Três Poderes será totalmente bloqueada com snipers e equipes antibombas a postos. Além do prédio da Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral também terá sua segurança reforçada. Carla, você acha isso necessário? Bom, William, boa noite Piperno, boa noite a todos da Jovem Pan. Eu tenho uma certa dificuldade em entender tudo isso, né? Eu não sei se é um exagero, se é de fato alguma questão que se torna necessária. Eu não sei a quem, de fato, o Supremo Tribunal Federal ou as autoridades competentes têm interesse em proteger. É evidente que nós já tivemos uma situação em 2018, quando o Bolsonaro teve uma facada, eu até entendo. Teve esse episódio que nós vamos, acho que depois, comentar sobre a Cristina Kirchner na Argentina. Mas eu tenho muita dificuldade, porque é um momento cívico, eu acho que é o momento mais importante que nós teríamos acho que a democracia, né? Porque a democracia e a liberdade, no caso, elas se coexistem. Uma não vive sem a outra, uma não existe sem a outra. Então, essa falta de liberdade, que eu entendo, e aqui reitero, que desconheço se existe ou não algum ato específico que tenha causado ou que esteja causando preocupação nas autoridades competentes. Mas confesso que ainda estou com grande dificuldade em compreender esse movimento, essa determinação. Piperno, lendo isso, a impressão que dá é que nós estamos esperando algum tipo de atentado contra a democracia, algum atentado terrorista. Você acredita nessa possibilidade? William, veja bem, eu acho que eu não vi nesses últimos dias ninguém estimulando nenhuma ação de violência, nenhuma ação contra algum dos poderes constituídos, alguns dos tribunais. Agora, o fato é que, muitas vezes, grupos, ou enfim, a própria multidão, ou pessoas que têm outros objetivos, elas se tornam incontroláveis e surpreendentes. No ano passado, por exemplo, durante a madrugada, a gente viu aí cenas de caminhões estacionando aí em frente aos tribunais, numa área que não era permitido esse tipo de uso, né? E os esquemas de segurança chegaram até no meio da madrugada para, inclusive, liberar parte daquela área, né, que estava previamente isolada. A gente não pode esquecer que há, sim, um tensionamento. Esse evento deveria ser um evento cívico. Aliás, há um caráter cívico, sim, são 200 anos de independência, e 7 de setembro, eu acho que, inclusive, isso acabou ficando um pouco no esquecimento, um pouco à margem, a comemoração do bicentenário da independência deveria ter sido o grande protagonista desse 7 de setembro. Infelizmente, por conta do ambiente político, do tensionamento, isso ficou um pouco esquecido. Então, eu acho até que por conta de vários episódios que a gente tem visto, especialmente aqui no continente americano, lá dos Estados Unidos até aqui embaixo, ontem, por exemplo, cenas desagradáveis também no Chile, eu acho que não custa nada tomar algumas precauções. E realmente o cara cita a questão de algumas medidas envolvendo a justiça que causam um esgarçamento de algumas relações. Um tensionamento maior. Esse tensionamento existe. Eu acho que até por isso não custa nada alguma precaução. Bom, agora 2013, vamos viajar no tempo. 2013 nós tivemos aí as grandes manifestações com os black blocs quebrando o patrimônio público. É bem diferente da data que nós vamos comemorar no 7 de setembro, ou não, Carla? É justamente isso que eu ia dizer, porque a Praça dos Três Poderes em Brasília, ela tem uma questão simbólica muito forte para a democracia. E quando você impede, quando existe o impedimento de que a população participe ou utilize esse espaço, eu tenho a impressão que o que está se tentando proteger, no caso, creio, talvez esteja aqui divagando, mas talvez sejam os próprios poderes ali, os próprios prédios dos poderes.
E talvez esse não seja o grande ponto, porque se fala em sniper, se fala em granadas, se fala em coisas que é evidente que a questão da segurança pública é algo que tem que ser levado em consideração, sim. Nós estamos diante de um tensionamento muito grande, mas ao mesmo tempo eu não sei se vale a pena. Eu acho que está havendo Eu acho que está havendo, a não ser que eu desconheça algum fato, mas eu não vejo nenhum fato que seja suficiente para poder ter uma decisão como essa. Piper, não é possível fazer um paralelo com as manifestações de 2013 e os atos violentos em 2013 que nós tivemos por parte dos Black Blocs com essa manifestação em prol da democracia agora em setembro? Eu acho que são muito diferentes, William. Em 2013 a gente podia até chamar de manifestações antissistema, né? Contra, inclusive, políticas vigentes e no início delas por pautas muito específicas que não eram necessariamente pautas político-partidárias. Mas acabaram ganhando mais tarde outra conotação, mas no início estava bem distante disso. Agora não. Agora a gente tem um ambiente de tensionamento político e de tensionamento também entre poderes. Eu acho que esse ambiente está muito imprevisível. Veja, quando é que a gente poderia imaginar que lá nos Estados Unidos fosse ocorrer um episódio como o 6 de janeiro? Quando é que a gente poderia crer que no Brasil fosse acontecer algo como a facada do presidente Bolsonaro? Ou em relação àquilo que aconteceu na Argentina ontem? E veja, nem precisa sair do Brasil. Anteontem, o presidente Bolsonaro fazia lá ele participava de uma motociata em Curitiba, aí um sujeito está na rua, faz um gesto de como se estivesse atirando alguma coisa. E no início até a gente imaginou que fosse uma pedra, alguma coisa, mas o fato é que foi alguém que teve total liberdade para circular por um espaço por onde passava a comitiva do presidente da República. Ele não, de fato, não atirou nada, mas ele estava lá. Se ele tivesse a intenção de promover, por exemplo, um atentado, né, como aquele que quase acaba vitimando a Cristina Kirchner, ele teria liberdade para isso. Então, esse ambiente, ele tem trazido muita imprevisibilidade. Eu acho isso muito perigoso. Bom, você tocou nesse tema muito importante, que é nós, até 2018, Carlos, nós tínhamos aquele atentado contra a honra da pessoa. A partir de 2018, quando o Bolsonaro sofre a facada, o GSI muda e agora a gente tem um atentado contra a vida. Então, assim, a gente hoje, em matéria de segurança, esse reforço está muito para proteger os ministros, aos prédios públicos, às instituições, é isso? Porque as coisas saíram do limite? William, é o que eu tenho a impressão. Eu não acho que o brasileiro é tão violento assim que seja necessário esse tipo de conduta, esse tipo de apelo ou amparo de segurança. Essa questão, por exemplo, que aconteceu com o presidente Bolsonaro também, na motociata, que fizeram ali uma menção, enfim, um ato de violência, embora não tenha sido atirado absolutamente nada, causa estranheza, sim, porque como é que ele estava ali sozinho, né? Como é que ele estava sozinho ali numa calçada, e até a gente teve a oportunidade ontem no Linha de Frente de falarmos com o general. O que eu entendo é que tem que ter sim uma segurança, mas eu não consigo entender a diferença em você evitar que o público tenha acesso especificamente à Praça dos Três Poderes. Eu não consigo alcançar a razão para isso. E é evidente que nesse momento polarizado, nesse momento em que nós temos uma grande tensão, pode haver preocupação, mas eu, como criminalista, posso te dizer que quando alguém quer cometer um crime, ele comete, né? É evidente que sempre tem que ter uma preservação, buscar sempre uma forma de manter a segurança da população e bem como, obviamente, de todas as instituições, ministros e presidentes, enfim, todos aqueles que ocupam determinado cargo de importância. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não sei, para mim há um exagero, e eu posso estar errada, mas é um exagero sob a minha ótica de enxergar essa questão, é um exagero. Eterno, o poder não emana do povo e a Praça dos Três Poderes não é um símbolo, como a Carla falou,
de independência, de democracia, e o povo brasileiro não pode ir na Praça dos Três Poderes se manifestar? Eu acho que é um símbolo, sim, o poder emana do povo. A Praça dos Três Poderes sempre foi um símbolo disso, mas também acho que a gente vive um momento muito estranho. E aí eu queria até perguntar para a Carla se... e veja, é uma suspeita que eu tenho também, óbvio que eu não tenho nenhuma informação privilegiada em relação a isso, mas é a percepção que me passa. Você não acha que quando se anuncia, por exemplo, um tipo de segurança mais rigorosa, quando se aplicam restrições como essas que foram anunciadas, você não acha também que é uma forma de até mesmo inibir alguém que esteja imaginando agir fora das quatro linhas? Repressão que você está falando, é isso, Piper? Não, acho que uma inibição, né? Você está querendo dizer se isso causa algum tipo de empecilho, barreira maior. Um recado, olha, cuidado, a gente está de olho em você. Particularmente, eu tenho minhas dúvidas. Até historicamente, se você for analisar, todos os presidentes ou toda autoridade que sofreu algum tipo de golpe, sempre teve ao seu lado ou em amparo uma questão de defesa muito grande ali daquele evento, daquela manifestação. O ponto aqui não é nem esse. Eu acho que deve haver, sim, um amparo suficiente para que se proteja não somente a população, mas também todas as autoridades ali, inclusive o presidente da República. Mas o que me chama a atenção é qual seria a diferença de ser utilizada a Praça dos Três Poderes ou não. É isso que talvez para mim fica um pouco incoerente, incongruente, porque eu não consigo enxergar a necessidade disso. Esse acho que é o único ponto. Eu acho que segurança tem que ter, mas talvez esse alerta também, essa questão toda, pode inclusive afugentar as pessoas, né? Isso pode causar um medo, causar um pânico. Eu acho que a gente tem as duas vertentes ali, e não existe a decisão certa, né? O que existe talvez é aquela que tenha mais bom senso. E o bom senso é o povo brasileiro, este é o ato cívico mais importante do Brasil, de uma democracia, que é poder estar na capital do país, ali na Praça dos Três Poderes, e poder ali manifestar os seus atos de liberdade, os seus atos, enfim, aquelas ideias que toda a democracia permite e é o que deve continuar sendo.